Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um videozinho rápido falando então sobre as diferenças entre juros simples e juros compostos, certo? Vamos lá, então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos entender é a diferença, tá, entre os juros simples e os juros compostos, tá? Vamos dar uma olhada. Para melhor entender, então, a diferença do regime de juros simples, tá, o que a gente chama também de capitalização simples, e juros compostos, que a gente chama de capitalização composta, existem, então, algumas considerações que a gente precisa fazer. Primeira coisa, no juros simples, o comportamento é linear sobre o capital. Tá? Lá no gráfico a gente vai ver o que a gente entende por linear. Tá? Pois o juro acrescido a cada período é sempre calculado com base no valor inicial, certo? É o que a gente vinha vendo em juros simples até o momento. Tá? Então, a gente vai ter sempre o mesmo valor somado a cada período que passa. A gente vai ver na tabela aqui abaixo isso. Já no regime de juro composto, tá? Ele opera de forma exponencial, porque lá na fórmula do juro composto, que a gente vai ver nas próximas aulas, ele tem um expoente, certo? Então, quando a gente eleva um número ao quadrado, ao cubo, etc., tá? A gente tem uma função exponencial, certo? E é sempre calculado, tá, sobre o capital acrescido dos juros do período anterior, tá? Que é a famosa afirmação da incidência do juro sobre juro, tá? Então, a gente vai ver agora uma tabela comparativa aqui, em que nós vamos ver entre o mesmo capital, certo? Desse lado esquerdo, juros simples, desse lado direito, juros compostos, certo? Então, é o mesmo capital, tá? R$ 200, a mesma taxa, 6%, certo? E a mesma quantidade de meses, é o mesmo prazo, ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui. No juro simples, como é que a gente faz? A gente pega o capital no mês zero, é o quê? É o dia que ocorre a operação, certo? Então não há incidência de taxa de juros nem de juros. Então o montante ainda é o mesmo que o capital, tá? No período zero. Só que esse período é o dia que uma transação acontece, que uma operação acontece. Agora, no primeiro mês, o que acontece? Eu vou calcular 6% sobre esses 200, que vai dar R$ 12. Esses R$ 12 eu somo com o montante anterior e eu tenho o valor de 212. No mês seguinte, o que eu faço? Eu calculo 6% de novo sobre os mesmos 200, que dá os mesmos R$ 12. E eu somo com os 212 do mês anterior. Então, no segundo mês, eu tenho um montante de 224, que são 12 do segundo mês e 12 do primeiro mês. No terceiro mês, nós temos ainda os mesmos 6% sobre o capital, R$ 200, sempre calculando sobre o capital, certo? E são os mesmos R$ 12. Então, 224 mais os 12, tá, de juro desse mês, tá, vai dar 236. E assim isso vai acontecer sucessivamente até o sexto mês, em que eu tenho os mesmos 12, certo? Acrescido, tá? Acrescentando, tá, de 260, que eu tenho R$ 272. Então, a cada mês que passa, eu sempre coloco o mesmo valor de juro, R$ 12. Por quê? Porque é 6% sobre sempre o mesmo valor, R$ 200. Só que agora, gente, aqui no regime de juros compostos, é diferente. O que acontece? No primeiro mês, os valores, se vocês puderem olhar, são os mesmos. Por quê? Porque os dois incidem sobre o mesmo valor, os R$ 200. Então, 6% sobre 200, R$ 12. 200 mais os 12, 212. Então, o montante no primeiro mês é igual para os dois, mas é somente no primeiro mês, tá, gente? Vocês não podem se confundir, porque agora nós vamos ver o seguinte, a partir do segundo mês, a conversa muda. Por quê? Porque aqui no regime de juros compostos, a gente vai fazer 6%, mas não sobre os 200. A gente vai fazer 6% sobre os 212, que é o montante final do mês anterior. Então, esses 212 passa para cá como o valor novo de capital. A gente calcula 6% sobre 212 e já dá R$ 12,72. Ah, professor, mas são só 72 centavos. A diferença, gente, não importa. Em um mês, a um valor pequeno e uma taxa pequena pode dar centavos de diferença, mas se pega um valor maior, substancial, com uma taxa maior, a diferença começa a aumentar cada vez mais. E o que acontece? Eu pego os 212 do primeiro mês, somo os 12,72 e eu tenho 224,72, que já não é mais a mesma coisa que R$ 224, certo? E assim nós vamos fazer sucessivamente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o montante,
tá? Que é o capital mais o juro, tá? Então, o capital do mês zero, aqui neste caso, tá? Mais os 6%, né, que dá equivalente a R$ 12, eu tenho 212. Então, eu utilizo esse valor, que é o capital mais o juro, certo? Do primeiro mês, calculo em cima o segundo mês. Então, aqui a gente tem a incidência do juro sobre juro, porque não é 6% sempre sobre 200, que nem aqui no juro simples. Eu sempre pego 6% sobre o montante do mês anterior, que no caso aqui 212. Aqui no caso 224, passa para cá, certo? Calculo 6% sobre 224, já dá 13,48. Opa, já aumentou aqui de R$ 12, passou para 12,72 e agora 13,48. Por que está aumentando o juro? Porque eu estou calculando sobre o montante que já está acrescido de juro. Por isso que a gente chama sobre o juro sobre juro. Certo, gente? E assim a gente vai fazendo todos os períodos da tabela. Da mesma forma, 238, passa 238 para cá como capital do quarto mês, calculo 6%, dá 14,29, somo 238 mais 14,29, 252. 252,50 passa para cá, calculo 6%, dá R$ 15,15. 252,50 mais 15,15, tá? R$ 15,15, 267,65. E, por último, 267,65 eu jogo para cá como capital do sexto mês, calculo 6%, dá R$ 16,06. E aí, somo 267,65 mais R$ 16,06 e eu tenho 283,70. Percebam, gente, que apenas em R$ 200 em 6%, que não é uma taxa muito alta, digamos, tá? Em 6 meses o juro simples vai render R$ 272. Só que no juro composto ele já tá rendendo R$ 283. Certo, gente? Então, olha aqui, ó, já dá mais de R$ 10 de diferença entre um e outro. Isso num valor pequeno, com uma taxa pequena e um prazo relativamente pequeno também, tá, gente? Então, por isso que o juro simples e juro composto têm uma função bem diferente. Elas só são iguais no primeiro período. No segundo período em diante, já é diferente, certo, gente? E a gente não pode confundir. Por enquanto, eu não vou passar para vocês fórmulas de juro composto. Tá? Primeiro nós vamos calculando mês a mês e vamos ver com atenção as diferenças, tá, do juro simples. Essa é a aula que eu quero, porque eu quero que vocês tenham essas imagens, essas tabelas na cabeça. Vocês vão ver os gráficos agora, vocês vão conseguir entender direitinho a diferença entre juro simples e juro composto para poder aprender juro composto direitinho, certo, gente? Então é o seguinte, ó, aqui a gente tem o gráfico, certo? Então vamos dar uma olhadinha no texto. Esse material também vai estar disponível na sala de aula, tá, gente? Lá no Classroom. A seguir, temos um gráfico onde podemos notar a diferença no comportamento das curvas produzidas por cada sistema. Podemos notar que o montante formado por cada período pelo cálculo de juros compostos é maior do que no cálculo de juros simples. Dessa forma, podemos afirmar que o regime de juros compostos é mais agressivo que o regime de juros simples para quem paga os juros. Para quem recebe esses juros, tá? O regime de juros compostos remunera melhor, porque afinal de contas tu está recebendo mais. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, vamos entender esse gráfico aqui, tá? Nós temos aqui o valor dos montantes, tá? Ele começa em 10 mil, que é o valor da operação, tá? Aqui embaixo é o número de períodos, tá? Que eu vou considerar meses, tá? Temos aqui o mês zero, que é o quê? É o dia da operação, então não ocorre juros no dia da operação, tá? Ocorre quando passa um período. Então, lá no primeiro período a gente vai ter já uma diferença, certo? Então, o montante vai aumentar apenas no primeiro mês. No período zero, que é no dia da operação, o montante é o mesmo do capital, certo, gente? Então, o montante vai estar desse lado aqui, e aqui, gente, vai estar o número de períodos. Percebam, gente, que as duas linhas têm cores diferentes. Eu coloquei o azul aqui, juros simples, e o vermelho em juros compostos. Os dois partem, tá, de R$ 10.000. O que acontece? No juro simples, ele parte de R$ 10.000 e ele vai seguir reto, tá? Vai seguir como uma reta. Por que que é uma reta, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Porque eu estou sempre adicionando o mesmo valor de juros a cada mês que passa. Então, a gente chama isso de função linear.
chama-se função linear, porque eu estou aplicando o mesmo valor de juros a cada mês que passa, certo? Já no regime de juros compostos, o que acontece, gente? A gente tem uma curva que a gente chama de curva ascendente, certo? Então, o que acontece? Curva ascendente aqui sobe. Então, gente, cada vez que a gente for ver um gráfico de juros compostos, ele vai obrigatoriamente ter esse comportamento aqui, que a gente chama de função exponencial. Não só porque existe lá na fórmula dos juros compostos um expoente, mas também porque aqui a gente pode ver o seguinte, a gente adiciona, a cada período que passa, a gente adiciona um valor maior de juros. Isso se comporta como uma função exponencial, isso é, ela vai crescer, assim, ela vai cada vez ficar maior e mais distante da função linear do juro simples, certo, gente? Por quê? Porque a cada mês que passa, o valor vai ficando maior do que o valor de juros acrescidos, né, vai ficando maior do que o do juro simples. Percebam que o do juro simples todos os meses são os mesmos R$12 aqui neste exemplo. E aqui nos juros compostos, no primeiro mês ele é igual ao juro simples, R$12. Mas depois ele vai aumentando, por quê? Porque o montante vai aumentando e eu vou calculando o juro sobre o montante do mês anterior, não sobre o valor inicial como no juro simples. Então, dessa forma, essa curva vai subir, ela vai ficar, que a gente chama, com a barriga para baixo, ó. Ela está com a barriga para baixo e ela vai ser uma curva ascendente, certo? Aqui, então, gente, eu coloquei escrito textualmente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vocês leem isso aqui com atenção, tá? Vamos dar uma olhada aqui no segundo exemplo. Aqui temos o capital inicial de R$10.000, remunerado a 5% ao mês, no prazo de 10 meses, calculado em juros simples e compostos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui é o valor do montante, tá, gente? No primeiro mês, tá? Os dois montantes são iguais. No segundo mês, os dois montantes são iguais, por quê? Por causa do que os dois incidem sobre o mesmo valor de 10 mil. Só que, a partir do segundo mês, olha a diferença aqui, ó. Um está dando um montante de R$11.000 e o outro está dando um montante de 11.025. Opa, já deu R$25 de diferença a mais em juros compostos. Olha no terceiro mês aqui, 11.500 e aqui vai estar 11.576. Opa, já temos R$76,25 de diferença entre o montante criado pelo juro simples, certo, gente? E assim sucessivamente até o 10º mês. Olha a diferença que está dando entre os dois montantes. O montante do juro simples está dando R$15.000 e o montante de juros compostos está dando R$16.288,95. Já dá mais de R$1.000 de diferença, gente. Certo? Vamos dar uma olhadinha no comportamento dessas curvas aqui nesse gráfico. Ó. Esse gráfico aqui, então, é o gráfico daquela função ali de cima. Ó. 10.000 a 5% em 10 meses. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Olha o gráfico aqui. Ó. Primeiro, olha o valor aqui do montante e aqui o valor de meses. Vamos dar uma olhada. Aqui no primeiro mês, os dois valores são R$10.000. No primeiro mês não, no dia da operação, tá? Os dois são, os montantes são iguais, que são iguais ao capital. No primeiro mês, os montantes são iguais porque os dois incidem sobre o mesmo valor. Só que agora, ó, nos juros simples e compostos, a curva vermelha é o juro simples e a curva verde são os juros compostos. No segundo mês, olhem só, já aumentou aqui, ó, lembra lá na tabela, 11.025 e 11.000. E assim o que vai acontecendo? Essas duas curvas vão se descolando. Enquanto uma vai continuar reta, certo? Para sempre, a outra vai se comportar de maneira ascendente. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Se eu estou tomando dinheiro emprestado, vamos pensar uma operação em que eu estou tomando dinheiro emprestado. A partir do momento em que a pessoa me diz, não, vou cobrar de ti juros simples, então eu vou ter um pagamento de juros menor. Eu vou tomar emprestado 10 mil e ao final de 10 meses eu vou ter que pagar 15 mil, certo? Ao final de 10 meses, então, tomando 10 mil emprestado, no final de 10 meses, em juros simples, eu pago 15 mil. Esse é o valor do montante, certo, gente? Agora, no valor de juros, no cálculo de juros compostos, eu tomo os mesmos 10 mil emprestado, pago a mesma taxa do juro simples.
E vou devolver esse dinheiro, vou ter que pagar o montante depois do mesmo prazo, que são os 10 meses. Mas olha quanto é que eu vou ter que pagar aqui, ó, 16.288,95. O que significa isso, gente? A gente chama isso de juro, o juro composto, ele é o juro mais agressivo. Então, eu vou ter que gastar mais dinheiro à medida que o cálculo é de juro composto. Se for um cálculo de juro simples, ele é um juro menos agressivo. Só que, gente, infelizmente no mercado atual, tá, a gente tem o cálculo sempre por juros compostos. Certo, gente? A gente não tem cálculo por juros simples. Séries de pagamentos, depois a gente vai ver mais adiante, existem umas métodos um pouco diferentes de calcular, mas é sempre com a mentalidade do juro composto, tá, gente? Mas a gente vai ver mais para frente. Então, sempre lembrem isso. Função linear, certo? Que é a função do juro simples, que descreve uma reta no gráfico. Função exponencial, que vai acontecendo? Quanto mais o tempo vai passar, mais essa reta vai, o valor final do montante entre o simples e o composto vai estar distante. Se eu tivesse mais um mês, esse aqui vai crescer até aqui, esse aqui cresceria mais para cá, ó. E aí cada vez aumenta a diferença entre eles. Por quê? Porque um é função exponencial e o outro vai ser a função linear. Gente, era isso, tá? Eu quero que vocês tenham bastante atenção nos exercícios, tá? Eu vou pegar e vou mostrar para vocês agora, rapidamente, tá? O que eu quero que vocês façam nos exercícios.